Quantas vezes você já disse sim pra alguma coisa, sendo que na verdade você queria dizer não? E aí, instantaneamente, você já começa a sentir raiva de si mesmo por ter dito sim, por não ter conseguido dizer o fatídico não. Nem sempre é a falta de coragem de dizer um não. Às vezes tem algo a mais ali. Talvez seja o medo do que vão pensar de você, ao contexto que você foi criado, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, para começar aqui, eu acredito que muitas vezes o problema não é o não. Normalmente o desconforto ele não tá exatamente na palavra não, na coragem de dizer o não. Envolve também a coragem de dizer não, mas não tá somente nisso. A ideia-chave aqui é que assim, muitas vezes o sim não nasce diretamente da ideia de querer ajudar outra pessoa. Nasce, na verdade, da vontade da gente evitar um desconforto de uma possível desaprovação. Oh, meu Deus do céu. Tá bom aí, ô filho? Nossa senhora. E aí, o que eu aprendi em leitura recente é que, assim, a questão de querer agradar muito ou ficar muito preso ao que as pessoas acham de você, ao reconhecimento dos outros, também é uma forma de egoísmo. E isso vai contra a ideia de que dizer não é por si só ser egoísta. É mais ou menos a seguinte ideia. É um paradoxo, tá? Porque a gente pensa muito nos outros, mas no que os outros pensam de nós, no que os outros vão achar de nós. É aí que essa questão de querer agradar os outros acaba sendo algo até autocentrado, porque eu estou buscando aprovação, estou buscando ali que as pessoas gostem de mim, que elas tenham uma visão boa de mim. Ou seja, aquele tipo de pensamento, o que ela vai pensar de mim? Será que ainda vai gostar de mim? Será que não vai me achar egoísta? O outro parece ser o foco, mas não é. O outro, ele está presente. Porém, a preocupação continua sendo o eu diante do olhar do outro. E aqui o contraponto é o seguinte, beleza, considerar o sentimento dos outros é saudável. Considerar aquela boa convivência, ajudar o próximo é saudável, é algo bom. Só que quando você transforma aprovação em critério, aí o negócio complica. Até porque as pessoas se acostumam com isso. E aí a pergunta que fica é, até que ponto agradar todo mundo é uma tentativa de controlar o que os outros pensam de nós? E a ideia aqui muitas vezes é assim, que a necessidade do reconhecimento pode parecer uma preocupação com os outros, mas ela também continua girando da própria imagem, do próprio eu. E aí que entra a separação de tarefa. Ai, menino! E é aqui que entra a separação de tarefas, que tá nesse livro aqui, que eu já falei milhares de vezes nesse canal. E a ideia aqui é o seguinte, tem coisas que dependem de mim, tem coisas que dependem dos outros, como a reação dos outros. Então, assim, minhas tarefas, numa questão dessa que a pessoa vem te pedir algo e você quer dizer não, minha tarefa é tomar minha decisão, ser respeitoso, ser claro, assumir as consequências. Claro, levo ali meus princípios em questão do que tá diante de mim ou não, se eu posso fazer ou não, da necessidade do outro, da minha relação com o outro. Porém, diante disso, dessas tarefas principais minhas, temos a tarefa dos outros, que é gostar ou não da minha posição, entender ou não minha posição, concordar ou não é tarefa dele, ficar frustrado ou não também é tarefa dessa pessoa, e mudar a opinião que ela tem sobre mim também é tarefa dela, não é tarefa minha, não é tarefa nossa. E aí o problema é querer controlar a reação do outro também, é querer dizer não e ao mesmo tempo querer garantir que o outro não fique chateado. E aí a reflexão nesse ponto sobre a separação de tarefas é basicamente a seguinte: se a minha liberdade depende de todos os outros aprovarem as minhas escolhas, então até que ponto eu realmente estou escolhendo? Até que ponto eu estou sendo eu mesmo? Então respeitar a liberdade do outro significa aceitar que ele pode gostar ou não da minha decisão, pode entender ou não, mas a liberdade tem um preço, que é o de não agradar o outro. Porque quando você faz as próprias escolhas, inevitavelmente você vai frustrar algumas expectativas. E aquilo, para proteger o próprio tempo, para proteger aquilo que é mais importante para você, isso exige que você recuse algumas demandas. E aí estabelecer limites pode gerar conflitos. Ter valores próprios pode significar que a pessoa vai discordar. E aqui, ela discordar ou não, ela gostar ou não, é uma tarefa dela.
Não tô falando pra você viver de forma do jeito que você quer, os outros que se danem, não é isso. Mas a questão aqui é entender que tem certos limites do que é algo seu, uma tarefa sua, e o que é uma tarefa da outra pessoa. E aí o que eu quero que você entenda é que assim, escolher um caminho significa que você vai abandonar os outros. E aí a contradição acaba sendo que a gente quer liberdade, mas muitas vezes a gente quer essa liberdade sem desaprovação, e isso não tem como, não é 100% garantido. E aí uma coisa que a gente tem que trabalhar, que as frustrações alheias não significa necessariamente que a gente fez algo de errado. Então, por mais que às vezes você estando acostumado a não dizer não, a dizer sim pra tudo, você pode até sentir uma culpa, mas essa culpa não significa que você cometeu uma injustiça. Às vezes essa culpa aí é só um desconforto de estar quebrando a expectativa de alguém. E aí talvez dizer não é só sobre a coragem para falar o não, mas também a coragem para suportar o que acontece depois ou o que pode acontecer depois, porque muitas vezes esses cenários do que vai acontecer a gente cria na nossa própria cabeça. E aqui não é sobre dizer não para tudo. Hoje em dia, saber dizer não é uma virtude, mas não significa que a gente precisa dizer não pra tudo. E também tem que entender que nem todo sim que a gente fala é uma submissão, porque nas relações exige uma certa concessão, uma generosidade, fazer coisas muitas vezes que nem sempre são convenientes. E às vezes, beleza, a gente quer genuinamente dizer sim, a gente quer fazer coisa pelos outros. Isso é bom quando tem uma troca ali numa relação. A questão aqui é quando você diz o sim porque você quer e não porque você não consegue dizer o não. Então, as perguntas ali que a gente se faz é se a gente tá dizendo sim porque a gente quer, porque a gente considera correto, ou será que eu tô dizendo sim porque eu tenho medo do não? Enfim, para concluir aqui, muitas vezes o nosso não, a nossa dificuldade vem da forma que a gente foi criado, que a gente está condicionado, aliado com o medo de julgamento, a necessidade de aprovação, a nossa preocupação com a nossa imagem diante dos outros. E aqui, quando a gente começa a aprender a separar tarefas, o que é tarefa minha, o que é tarefa do outro, o que diz respeito a mim, o relacionamento acaba ficando muito mais fácil. E aí é que vem a coragem de não agradar. Porque entre várias coisas sobre a coragem de não agradar, sobre separar tarefas, está o dizer o não. Quando eu começo a ter essa separação de tarefas, eu começo a ser mais eu. Eu começo a aceitar aquilo que tá diante de mim, aquilo que é algo relativo a mim e o que é relativo ao outro. E aqui a ideia para concluir é que liberdade é também aceitar que algumas pessoas não vão aprovar a maneira como a gente vive, não vão aprovar nossas escolhas, e isso tá mais relacionado a elas, é uma tarefa delas e não nossa. Mas eu quero saber de você, quais são as situações em que você tem dificuldade de dizer não?